Fala galera, estou de volta aí com mais um vídeo para o canal Senhor Gasparini. Hoje para falar da primeira rodada aí da Taça Rio, né? O retorno do Carioca. E também para falar do pré-jogo aí dos jogos no meio de semana, Copa do Brasil e a estreia também do Flamengo na Libertadores. Bom, antes de iniciar, quero pedir aí os likes. Não deixem de comentar também, dê suas opiniões, divulga aí, dá essa moral, compartilhando os meus vídeos aí nas redes sociais, divulgando para os seus amigos e familiares. E principalmente não deixem de se inscrever. Valeu? Bom, para iniciar vamos falar primeiro dos jogos que aconteceram no sábado. E um deles foi Cabo Friense e Flamengo, a estreia do Flamengo aí, né, na Taça Rio, com um time todo modificado, né, um time de reservas, que só tinha ali o William Arão e Gabigol, que são titulares que jogaram essa partida. O resto, o time todo reserva. E jogou num 4-2-4, queria destacar aqui. Já é a segunda vez que Jorge Jesus vem com essa formação e o surpreendeu aí, amassou o Cabo Friense. Na primeira vez que o Jorge Jesus fez isso, o time meio que se estranhou, mesmo assim venceu. Dessa vez não, o time entrosado, até o time reserva entrosado se encaixou e fez 4-1 em cima da Cabo Friense. O autor do primeiro gol foi Michael, que essa partida tem que destacar, jogou muito também. Claro, Gabigol foi monstro, né? 3 gols e deu assistência aí para esse gol do Michel, mas Michel correu muito e queria destacar ele aí como um dos melhores da partida. Abriu o placar aos 14 do primeiro tempo. O Gama empatou numa jogada até bonita aí do Cabo Friense. O Cabo Friense até então um time arrumado, fez um gol bonito aí aos 25 do primeiro tempo, mas depois disso só Flamengo. O Flamengo perdeu bastante gol ainda, era para ser muito mais. O segundo gol foi só sair aos 20 minutos do segundo tempo aí, o primeiro do Gabigol. Depois novamente, aos 32, e para fechar o caixão ele de novo, Gabigol, aos 44 do segundo tempo. Outra, talvez, alteração ousada aí do Jesus foi ter colocado o Berril na lateral direita aí no lugar do João Lucas. Ele já vinha treinando assim, né? O Jorge Jesus fazendo esses testes no treinamento. Bastante ousado ele. E também ele colocou o Thiago Maia no lugar do Matheus Dantas, se eu não me engano, zagueiro. Puxou o Arão para fazer o quarto zagueiro ali e Thiago Maia ficou de volante. Então, tipo assim, um time muito ofensivo do Flamengo e que foi 4-1, mas podia ser 9-10, porque foi muita perdições de gols. Mas tá de parabéns, Jorge Jesus, que conseguiu intensidade no seu time titular e no seu time reserva também. Então, tá muito bem o Flamengo aí e muito preparado para estreia aí quarta-feira na Libertadores. Bom, agora vamos falar do Vasco, que encarou o Resende aí. Bom, dos 4 times grandes do Rio é o que eu vejo que está mais atrás. Além de não ter um elenco muito bom, conseguiu seu segundo reforço agora. Outro argentino aí, o Benítez, o meia, né? Só que, além de estar com um time bem mais ou menos, a péssima administração do Vasco, né? Direção, enfim. Também tem um técnico que, para mim, Jorge Jesus, sem dúvida, é o melhor, tá lá na frente, mas eu falo dos outros 3 técnicos aí dos times grandes do Rio. O Abel Braga, para mim, é o mais ultrapassado. Destaquei aqui, ó, que mais uma vez ele entrou com 3 volantes. Surpreendeu até que ele colocou 3 atacantes, né? Que na minha visão só ia jogar o Cano e o Marrone, mas ele entrou com o Ribamar também nesse jogo. E no meio foi 3 volantes, que foi o Andrei, o Raul e o Marco Júnior. Eu te pergunto, quem vai armar o jogo, velho? Quem vai armar esse time aí? Como é que a bola vai chegar no ataque? Fica muito difícil. Apesar de ser 3 volantes assim que chegam na frente, não tem
cara de camisa 10, né, no time. Então, eu acho, na minha visão, já que não tem meia por enquanto, até a chegada do Benítez aí, o Pikachu podia ser deslocado ali para meio de campo, que ele é um bom jogador, tem um bom toque de bola, chuta bem pro gol, então para mim ele podia fazer esse papel improvisado, né, ali, né? E subir um lateral direito aí da base e deixava ele de meia, né? Bom, o Tauan abriu o placar para o Resende aos 30 minutos do primeiro tempo e André empatou aos 41 do primeiro tempo também. E o jogo ficou nisso, 1-1 no primeiro tempo e terminou também no segundo tempo assim. Então é isso que eu venho destacar, né, e criticar, né, uma crítica que eu venho fazendo há bastante tempo em cima do Abel Braga, que para mim já deu como técnico de futebol. Acho que a torcida do Vasco deve estar pé da vida já, desde o início já, né, desde a contratação dele, e não vem rendendo. Eu acredito que em breve aí deve ser mais um técnico aí demitido, né. Lembrando que o Dudamel do Galo foi, né, em pouco tempo de trabalho, 2 meses, foi demitido, e eles conseguiram acertar agora com o Sampaoli, o Galo, né, Atlético Mineiro. Bom, esses jogos foram de sábado, agora vamos falar dos jogos de domingo. Fluminense e Madureira, Fluminense 5-1, mas eu ainda venho aqui criticar o trabalho do Odair Helmas, que não foi um 5-1 assim, 5-1, pá. Foi um 5-1 meio enganoso, né? O Odair vem pecando também, igual o Abel, com essa ideia, né, de jogar com 3 volantes. A diferença é que o Fluminense tem um time mais, vamos dizer, um pouco mais encaixado ali, jogadores mais técnicos, mas eu ainda venho criticar. Bom, vamos falar dos gols primeiro. O Nino fez um gol contra aí, né, aos 8, se eu não me engano, aos 8 do primeiro tempo. E Madureira saiu na frente 1-0. Mas no final do primeiro tempo, mesmo jogando com 3 volantes, o Fluminense surpreendeu aí lá na frente, conseguiu fazer 3 gols em 6 minutos. Evanilson de pênalti, depois de Wellington Silva sofrer, né? Evanilson foi lá e conferiu, empatou o jogo aí pro Fluminense 1-1. Depois aos 45, Marcos Paulo. Vacilaram pro jovem aí de Xerém, ele foi, pegou a bola e chutou e virou a partida pro Flusão. E aos 48, após uma linda jogada do Flusão, assistência do Marcos Paulo, Evanilson fez seu segundo gol. 48 minutos do primeiro tempo. Então foram 3 gols em 6 minutos, dos 42 aos 48. E vamos pro segundo tempo. Aí sim, no segundo tempo, o Odair Helmans resolveu mexer no time, que aí sim eu acho que melhorou. Eu não consigo entender essa insistência dele em 3 volantes, que ele entrou com Yuri, Hudson e Iago. Aí vem alguns torcedores falar que Iago é meia, se destacou assim no Goiás no ano passado, mas ele disse na sua entrevista, né, assim que chegou ao Fluminense, que a posição que ele gosta de jogar é de segundo volante. Então ele não é meia. Então, para mim, segue e não deu certo ali na de meia o Iago. Aí ele tira surpreendentemente, ainda tirou o Yuri e colocou o Miguel, que para mim era para iniciar jogando esse meio de campo. Hudson, Iago e Miguel. Então o Miguel entrou aí no lugar do Yuri. E aí sim, temos um meia, né? E aí o time melhorou, assim, mas também o Madureira que se afundou aí, né? Não jogou bem essa partida. E o Fluminense chegou ao 4º gol aos 23 minutos do segundo tempo. Mais um gol do Marcos Paulo. O lateral vacilou ali do Madureira. Marcos Paulo tomou a bola e fez o seu segundo gol, o 4º do Fluminense. E depois já no finalzinho, né, aos 45 aí do segundo tempo, numa linda assistência de Miguel. É isso que eu falo. Todos os times tem que ter um meia. O Miguel entrou e fez isso aí, botou um passe açucarado para Hudson, que veio também como elemento surpresa aí, né, que é o primeiro, segundo volante, conseguiu meter um totozinho aí em cima do goleiro do Madureira. 5-1 Fluminense. Bom, mas a minha crítica permanece aí em cima do Odair.
ele tem que iniciar jogando com o melhor time. Não adianta, colocou 3 volantes, depois vai e coloca o meia. Tem que iniciar com esse meia. Na quarta-feira acredito que o Nenê volte, mas eu duvido muito que a dupla de volante será o Hudson e Iago. Com certeza ele volta com o Yuri ou com o Henrique. Eu acho que Hudson e Henrique não dá certo, os dois juntos não dá certo mesmo. Eu colocaria o Hudson de primeiro volante e o Iago de segundo. Eu acho que até aqui foram os melhores. E a insistência também no Digão não dá para entender. O Matheus Ferraz tem que voltar aí para esse time e jogar ao lado do Nino. Para mim, a verdadeira dupla titular, né, da defesa do Flusão. Para 2020, para mim, eles dois são os melhores. Bom, agora vamos falar do Botafogo. Que também jogou no domingo, um pouco mais tarde. E pelo placar vocês vão pensar que foi sofrido, mas não, o Botafogo também perdeu muito gol aí. Vou destacar o goleiro do Boa Vista, né, o Kleber, que agarrou muito, pegou muitos chutes aí do time do Botafogo. Mas vamos lá. O primeiro gol saiu do Botafogo, né? Alex Santana, um belo gol aí fora da área. Um chutaço. E ao segundo tempo, Michel, num cruzamento aí do Wellington Silva, Michel de cabeça empatou os 5 do segundo tempo. E o Botafogo jogando muito bem, perdeu muitos gols, como eu falei. E queria destacar o Paulo Tuori, que para mim, dos 3 aí, técnico de Vasco, Fluminense e Botafogo, ele é o menos pior. Eu acredito que o Fluminense vem se destacando mais, ganhou de 3-0 do Botafogo, porque o Fluminense contratou bastante também, mas manteve mais jogadores aí do seu time titular do ano passado. Já o Botafogo não, é um time completamente mudado aí, né? Titular só, acredito eu que Alex Santana, Cícero e o Gatito são os únicos que permaneceram aí nesse time titular, o resto é tudo cara nova, então vai existir esse negócio de entrosamento, vai demorar a se entrosar aí 100%, mas eu destaco o Botafogo porque teve boas contratações, jogadores jovens, e o Paulo Tuori, diferente de Abel Braga e o Odair Helmans, eles ficam um time que a torcida gosta de ver, né? Ele coloca 2 volantes que sabem sair jogando, que é o Cícero e o Alex Santana. Os 2 marcam e os 2 vão para frente também. E entra com o meia também logo de cara, que é o Bruno Nazário, que foi o autor do gol aí no finalzinho, aos 46, né? Já nos acréscimos aí do segundo tempo, e conseguiu levar essa vitória para casa, mais que merecido, como eu falei, perdeu bastante gol. O Kleber foi o destaque da partida pelo Boa Vista. E queria destacar esse Luiz Henrique também, que deu assistência para o gol do Bruno Nazário no final da partida aí. Jogou muito bem. Ali com um ponto esquerda, né, o segundo atacante ali jogando mais pelo lado esquerdo. Tem que parabenizar ele. Para mim foi o destaque do Botafogo nessa partida. Bom, então foi isso, né? O pós-jogo aí da primeira rodada da Taça Rio. Agora vamos falar nos jogos de meio de semana. O Fluminense vai fazer sua segunda fase aí contra o Botafogo da Paraíba. O Botafogo vem muito bem aí na Copa Nordeste, né? É um jogo difícil. O Fluminense deu sorte que vai jogar perante sua torcida aí no Maracanã. Foi sorteio, né? Um empate vai para os pênaltis. O Fluminense deve voltar com o Nenê, né? E vamos ver aí, né? Se o Odair muda alguma coisa, né? Essa dupla de volante, a defesa. O Igor Julião, que jogou no lugar do Gilberto a última partida, se continua ou não. Vamos ver o time aí que ele vai montar. E o Vasco, de Abel Braga, a torcida aí tá meio assim com ele. Pega o ABC, que também foi sorteado para jogar em casa, o Vasco, vai jogar em São Januário. O jogo do Vasco é quinta-feira, às 9h30. O Fluminense é quarta, às 7h15. O Botafogo vai ter uma semana livre aí para treinar para um jogo aí bastante difícil, né? O clássico contra o Flamengo que acontecerá no sábado. Então o Botafogo não joga esse meio de semana. E o Flamengo estreia na Libertadores para defender seu título, já embarcou lá na Colômbia, onde encara o Junior Barranquilla.
quarta-feira, às 9h30 da noite. E com alguns desfalques. Bruno Henrique, Rodrigo Caio e Rafinha seguem fora por lesão, ainda fazendo aí um tratamento, né? E o Arão suspenso aí, que tomou o cartão aí vermelho contra o Del Valle, né? Acredito por ser torneios internacionais e está suspenso por isso, né? Não joga essa primeira partida do Flamengo. Gustavo Henrique e Léo Pereira devem formar a dupla aí de titular na defesa. Gustavo Henrique e Léo Pereira, que foram bem nesse segundo jogo aí da Recopa Sul-Americana contra o Del Valle, foram muito bem os dois. E o João Lucas deve ser o titular na lateral direita, né? Já que o Rafinha segue em tratamento. Mas como falei, o Berril vem treinando aí na lateral direita, por ser gringo, ter experiência aí de ter jogado já essas competições sul-americanas, pode ser que pinte aí com uma surpresa e inicie jogando a lateral direita também, ao invés do João Lucas, garoto aí do Flamengo. E lá na frente, disputando uma vaga aí, né, para entrar no lugar do Bruno Henrique, machucado, é o Pedro, o Vitinho e o Michael. Eu acredito que, como o Gabigol anda fazendo muitos gols, o Pedro já é aquele pivôzão, né, mais na frente. Começou muito bem o ano, mas eu acredito que o Michael, por esses últimos jogos aí, pela intensidade, deve ele sair jogando nessa partida de quarta-feira. Meu palpite, né, o Michael, que jogou muito contra o Cabo Friense no sábado. Bom, é isso, galera. Agora vamos para os meus palpites aí desses jogos, né? Segunda fase da Copa do Brasil e a estreia do Flamengo na Libertadores. Fluminense e Botafogo da Paraíba. Eu acredito que se o Odair colocar o verdadeiro time aí, né? Os melhores em campo, o Fluminense ganha fácil. Mas, como é de se esperar dele, vai ser um jogo difícil, porque ele vai inventar moda de colocar dois volantes táticos, diferente do Paulo Tuori, que para mim é o técnico mais velho, se eu não me engano, mais experiente, surpreende jogando com Alex Santana e Cícero de volantes ali, dois volantes que marca e ataca muito bem, como eu já falei aqui. Agora o Odair não, é novo, parece que não aprendeu, e então vai ser um jogo sofrido aí para a torcida tricolor mais uma vez. Eu acho que vai ser 2-1 para o Fluminense. Lembrando também que o Botafogo, como falei, vem muito bem na Copa Nordeste. É uma surpresa, então por isso também vai ser um jogo difícil. Pela dificuldade do Odair, essa teimosia dele, né, de escalar o time do jeito que ele vem escalando. E o Botafogo está super bem, eu acredito que vai ser difícil. Agora Vasco e ABC na quinta. Bom, o Vasco por si só é difícil, né? Abel Braga como técnico fica mais difícil ainda. Mas eu acredito que classifica. Vou colocar aqui 1-0 para o Vasco em cima do ABC. Bom, e o Flamengo aí na sua estreia na Libertadores, mesmo jogando fora de casa, o time do Flamengo tá demais esse ano, já conquistou 3 títulos. E mesmo sendo fora de casa, eu acho que vai estrear aí com vitória. Meu palpite para esse jogo é 2-1 aí pro Flamengo, em cima do Júnior Barranquilla. Bom, galera, é isso. Espero que tenham gostado aí de mais um vídeo. E é isso aí. Sexta-feira estarei de volta para falar desse pós-jogos do meio de semana, Libertadores, Copa do Brasil. E para falar do pré-jogo da segunda rodada da Taça Rio, o clássico que vem aí, né? Flamengo e Botafogo. O Botafogo vai ter uma semana livre aí para treinar. Como eu falei, é um time que está se ajeitando, um time que vai se arrumar. Eu tenho certeza que vai se destacar esse ano aí o Botafogo. Por tudo, pela administração está melhorando, diretoria, um técnico que, apesar de ser experiente, a gente pensar que está ultrapassado, não, ele vem colocando o time bem ali para jogar, bem postado. Gostei da formação que ele jogou aí contra o Boa Vista. Só que aquilo, o time está se entrosando ainda, então tenho mais certeza aqui que vai se entrosar e vai dar muito trabalho. Vai ser um time enjoadinho esse
Botafogo em 2020. Destaquei que o Luiz Henrique jogou muito bem, além do Bruno Nazário aí, que é um meia, outro gringo aí que jogou aí também, o Gabriel, né? O Botafogo vem super bem para esse ano, então vai ser um grande jogo aí sábado entre Flamengo e Botafogo. E também os outros jogos aí, né? Farei esse pré-jogo e o pós-jogo desses que eu citei aqui, Copa do Brasil e Libertadores. Falou, galera, boa noite. Até a próxima aí.